Nenhuma pregação fará aquilo que somente o relacionamento pode fazer. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a importância do relacionamento para a manifestação da pessoa do Senhor Jesus. Então fique nesse vídeo, bora conversar um pouco sobre esse assunto, então let's go! Fala galera, tudo bem com vocês? Robson Cardoso por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre relacionamentos. A importância de nos relacionarmos para a manifestação da pessoa do Senhor Jesus. Mas antes de darmos continuidade nesse vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu like, ligue o sininho das notificações para que você seja avisado de toda vez que subirmos um conteúdo novo nesse canal. Eu também peço a você que deixe seu comentário para que nós possamos não apenas receber o seu feedback, mas para que nós também possamos ver assuntos que você acha interessante que podemos tratar nesses vídeos. Então, sem mais enrolação, lá vamos nós! Como eu falei na introdução desse vídeo, uma frase que deu um boom na minha mente. E eu confesso que quando Deus ministrou ao meu espírito, a única coisa que saltou no meu coração foi: meu Deus! É exatamente a frase que nenhuma pregação fará aquilo que somente o relacionamento pode fazer. E sabe, quando Deus ministrou isso ao meu coração, eu posso dizer que com relação a evangelho, evangelismo, discipulado, minha mente mudou completamente. E eu quero poder de alguma forma compartilhar com você tudo que Deus tem ministrado ao meu coração sobre relacionamentos e sobre toda a abrangência dele. Mas antes de entendermos um pouco mais sobre relacionamento e como nos relacionar, a partir de que padrão, se existe um padrão de relacionamento, eu quero dizer para você o que é evangelho, né? Porque o relacionamento, ele também fala sobre o evangelho. E o que é o evangelho? Se não uma boa notícia de um relacionamento que foi quebrado e agora foi constituído, foi reconciliado. E nós precisamos ter esse entendimento que o evangelho é a boa notícia de um relacionamento reconciliado. E partindo desse entendimento que o evangelho é a reconciliação do homem com Deus, então nós vamos entender qual é o tipo de relacionamento que Deus também nos convida para vivermos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o versículo 20, Paulo ele vai fazer a seguinte afirmação: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A partir desse texto, nós vamos ver que Paulo ele nos mostra que Deus, por intermédio de Cristo, ele nos reconciliou com Deus. Ou seja, ele reconstruiu aquele relacionamento que uma vez tinha sido quebrado por conta do pecado. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que Paulo não para aí. Ele não para no relacionamento com Cristo. Ele não para apenas naquilo que Cristo fez. Ou seja, ele vai adiante nos entregando também uma missão. Missão essa que, semelhante à de Cristo, que é o ministério da reconciliação, que por sinal é o primeiro ministério que nós recebemos assim que recebemos uma vida nova. Nós recebemos esse ministério de reconciliação, onde Paulo ele fala que esse ministério nos torna embaixadores de Cristo, como Deus rogasse através de nós para que as pessoas se reconciliassem com Deus novamente. Então nós precisamos entender, e a partir desse ponto, que nós temos um ministério. Esse ministério é que devemos conduzir
pessoas até Cristo para que elas se reconciliem com Deus. Então nós vamos a partir daí começar a ver qual a intenção dos relacionamentos. Por que que você se relaciona? Para que as pessoas se reconciliem com Deus. Isto posto, ou seja, uma vez que entendemos qual o propósito do relacionamento, que é levar pessoas a se reconciliarem com Deus, nós vamos agora ver qual o padrão. Existe um padrão de relacionamento e esse padrão nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Sim, Jesus é o maior exemplo de pessoa que se relacionava intencionalmente. E eu quero deixar esse ênfase bem claro. Não se relacione por se relacionar. Não se relacione casualmente, se relacione intencionalmente. E o texto que eu quero elucidar esse relacionamento intencional da pessoa de Jesus como padrão é o texto que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 e 24. Que é o famoso texto da ceia, um texto que é bastante conhecido nosso, mas que muitas das vezes nós perdemos o verdadeiro entendimento sobre ele. Esse texto ele também se dá em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas eu quero trazer um pequeno ênfase dentro de 1 Coríntios exatamente por outros elementos. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Talvez você tenha se perguntado: não, mas por que utilizar desse texto? Existem inúmeros textos de fato que mostram os relacionamentos de Jesus. E você vê que, embora Jesus sempre cercado por multidões, ele não era um homem de relacionamentos indiretos. Você vê Jesus constantemente se relacionando diretamente com pessoas. Nós vemos o relacionamento com Nicodemos, nós vemos o relacionamento com a mulher samaritana, nós vemos o relacionamento com o servo centurião. Ou seja, isso deixa claro que Jesus, em seus relacionamentos, ele não era indireto. Jesus ele era intencional e direto em seus relacionamentos. Ou seja, Jesus ele era daquele que sentava para olhar olho no olho enquanto se relacionava. Mas voltando para o texto em questão, eu utilizo ele exatamente pela intencionalidade de Jesus. Porque nessa altura do campeonato, Jesus já sabia da posterior traição de Judas, Jesus já sabia da cruz, Jesus já sabia de todo o percurso, de tudo aquilo que ia acontecer. Mas mesmo assim, Jesus ele preferiu, a palavra vai falar que Jesus ele anseiou, ele queria ter aquela ceia com os discípulos. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, embora sabendo tudo aquilo, Jesus ele não negligenciou aquele momento. Ou seja, ele não negligenciou o estar à mesa com os seus discípulos, ou seja, sentar à mesa, dialogar, ter uma troca de ideias. Mas ele foi bem enfático em dizer que queria estar lá, que estava lá porque queria de fato. Ou seja, nós vemos a intencionalidade de Jesus naquele relacionamento. Então, dando uma pequena recapitulada até aqui. Em primeiro momento, nós precisamos entender que os relacionamentos têm um propósito. Propósito esse de conduzirem pessoas a se reconciliarem com Deus. E o segundo ponto, Jesus mostra que o relacionamento que devemos ter é um relacionamento intencional. E o terceiro ponto, que é um dos pontos principais que eu quero tratar com vocês, é que infelizmente nós temos invertido os valores com relação aos relacionamentos. Porque dentro desse texto que nós falamos, o texto de 1 Coríntios, nós vamos ver que Jesus tanto era intencional como ele estava à mesa não para receber, mas para dar. E se a gente fizer uma revista em nós mesmos, nós vamos ver que quase sempre, ou todas as vezes que nos reunimos, nós reunimos para provisão e não para relação.
E nós precisamos entender que o relacionamento não é para você ser provido. Nós precisamos entender que o relacionamento não é para que você seja provido, mas para que outras pessoas elas recebam daquilo que o relacionamento pode dar para elas. Então o relacionamento ela não está alicerçada em dar e receber. O relacionamento está alicerçado em entregar-se. Por isso que nós vamos ver, um grande problema que cometemos, um grande erro que cometemos é olhar para a ceia como um momento, uma vez por mês, ou como você vê dentro da sua igreja, mas nós olharmos para a ceia como um momento onde eu vou comer pão e beber vinho. Mas uma verdade que é bem clara dentro dos textos é que a palavra fala o seguinte, que Jesus, tomando o pão, rendeu graças e o partiu. E ele disse, fazei isto em memória de mim. E muitas das vezes nós olhamos para a ceia da seguinte maneira, ceia é para fazer isso. Mas só que nós erramos porque nós não fomos chamados para comer. Ou seja, você não foi chamado para comer a ceia. Você foi chamado para compartilhar na ceia. Você foi chamado exatamente para entregar algo no momento da ceia. Ou seja, embora tenha o simbolismo do vinho e do pão, a ceia ela não se restringe a isso. A ceia ela está mais relacionada em você entregar ao seu irmão do que você propriamente comer. Isso é tão notório que quando você lê 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27, Paulo ele vai montar toda a estrutura da igreja de Coríntios e ele vai dizer que no momento da ceia tinha pessoas que passavam fome enquanto outros se embriagavam. Ele chega ao ponto de dizer que assim, vocês se reúnem para o mal. Ou seja, as pessoas estavam se reunindo para celebrar a morte de Jesus, mas Paulo ele diz assim, vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. Por quê? Simplesmente porque as pessoas se preocupavam consigo mesmas e não com os outros. Ou seja, as pessoas estavam preocupadas na satisfação, as pessoas estavam preocupadas na provisão e não na relação. Mas Jesus, ele veio exatamente para isso. Ele veio para nos restaurar, ele veio para nos reposicionar dentro do relacionamento. E uma vez que eu estou dentro desse relacionamento, eu fui comissionado a conduzir pessoas a se relacionarem com ele também. Ou seja, não se relacione a fim de receber algo em troca. Se relacione simplesmente para entregar ao outro, para que Cristo seja gerado na vida daquela pessoa. Assim como Paulo, ele fala lá em Gálatas, capítulo 4, no versículo 19, onde ele vai falar que sentia dores de parto, para que Cristo fosse gerado nas pessoas. Ou seja, esteja disposto a sentir dores pelo relacionamento, a fim de que Cristo seja gerado nas pessoas. E que Deus, por intermédio desse vídeo, possa mudar completamente a sua perspectiva com relação aos relacionamentos. Até porque, como foi falado, nós precisamos entender que nós somos reconciliados e recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, todo relacionamento ela tem por finalidade conduzir pessoas a se reconciliarem com Jesus. E o segundo ponto é que nós precisamos ter um relacionamento não casual, mas intencional. E o terceiro ponto, todo relacionamento ele não é balizado naquilo que eu posso receber. Ou seja, relacionamento não está alicerçado em receber, mas está alicerçado em dar aquilo que eu tenho. Então, a partir desses 3 pontos que nós possamos, de fato, caminhar de uma forma com que nós revelemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo por intermédio dos relacionamentos. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E se Deus ministrou ao seu coração, eu peço a você alguns favores. Se inscreva no canal, deixe seu like, ligue o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que subirmos um vídeo novo. E também deixe seu comentário daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ministrou ao seu coração. E também sobre temas com que você acha pertinente para que nós possamos tratar nesse vídeo. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Valeu!